Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou apresentar para vocês outro trabalho da minha faculdade. E dessa vez é referente a uma matéria que eu tive no primeiro semestre de 2020, chamada Africanidades. Para quem não sabe, é o curso Pedagogia. E é uma matéria optativa, o que é muito interessante, porque, na minha opinião, devia ser obrigatória, né? Mas se bem que optativa é meio optatória, assim, eles falam assim, ó, tem essa única optativa aqui pra você, mas enfim. E aí eu gostei muito da disciplina, o professor foi maravilhoso, e eu queria compartilhar com vocês sobre o seminário que foi a avaliação final do meu grupo, né? E a gente falou sobre línguas e afetos negros. Para quem não sabe, africanidades, a gente vai aprender um pouquinho sobre a cultura africana, né? E, consequentemente, a cultura brasileira, porque o Brasil, ele é composto de mixigenação, né? E, enfim, nós temos origens na África e tudo mais. Então, é muito importante a gente conhecer essa cultura, né? E também porque o Brasil é um país muito racista, e existe um mito, né, que não é racista, mas é racista sim. E aí a gente teve um espaço nessa disciplina, né, como professores, para discutir essas questões. E aí a gente ficou com esse título, esse tema de trabalho, e para mim foi muito legal, porque a gente olhou e viu o material que o professor disponibilizou, e eu fiquei com Quarto de Despejo, que é um livro de uma autora negra maravilhosa chamada Maria Carolina de Jesus. E fazia muito tempo que eu queria ler esse livro, eu já tinha ouvido falar, eu já era apaixonada por tudo que tinha, né, esse livro, que falavam desse livro, só que eu nunca tinha tido oportunidade de ler. Tá até, tipo, na minha listinha de livros de leitura da vida, não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. E aí eu falei, nossa, é minha chance. E era um livro maiorzinho, então as pessoas não quiseram ler, não precisa nem brigar pela, pela parte que eu ia falar. Enfim. E aí eu queria compartilhar com vocês, né? Aí eu li o livro e aí eu escrevi um pouquinho sobre ele. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, o livro chama Quarto de Despejo. Eu falei, gente, por que Quarto de Despejo, né? E também pensei, quem foi Maria Carolina de Jesus? Apesar de eu saber um pouquinho, eu não sabia tanto. Aí, sobre quem foi a Maria Carolina de Jesus, a pessoa que começa do fim, né? Ela foi uma mulher que ela era preta, ela era pobre, e ela era mãe de 3 filhos, e ela morava numa favela do Rio de Janeiro, né? E ela pegava papel para sobreviver e outras sucatas também. E essa mulher, ela tinha muita, assim, muita vontade de escrever, ela gostava muito, se identificava muito. E ela nem estudou muito na vida dela, né? Tipo, ela teve 2 anos de aula com uma moça, uma professora, que ela fala que inclusive foi uma pessoa essencial na caminhada dela, que inspirou ela, e ela aprendeu a ler e escrever com essa pessoa, e aí depois ela simplesmente começou a escrever sobre a vida dela, né? E para ela escrever era uma fuga, um desabafo, um jeito de lidar com a situação precária que ela vivia e com tudo que ela sentia. E uma maneira também de refletir, né? Ela olhava muito criticamente para a realidade dela. E para aguentar o tranco, ela escrevia, né? E ela era muito apaixonada por escrever e ela tinha o sonho de ser escritora. E ela se tornou uma leitora muito voraz e autodidata. Então, tipo, todos os livros que ela via no lixão e tudo mais, no lugar, eu chamo de lixão porque o jeito que ela escreve é muito pesado, mas assim, na favela que ela morava, né? Ela lia e guardava, e enfim, ela tinha muito isso com ela, né? E aí, como é que ela teve voz? Como é que virou a história dela conhecida, né? Teve um jornalista que ele foi fazer uma matéria nesse espaço, nessa favela, e aí ele conheceu ela, trocaram umas ideias, e ele se sentiu muito encantado e deu voz para ela, né? Isso me tocou muito, né, no trabalho e tudo mais. Por quê? Porque esse jornalista era branco e ele era de outra classe social, né? E eu me identifiquei com ele no sentido de que, assim, o meu papel dentro do, da luta contra o racismo é dar pro negro a voz dele, né? Então, tipo, ele não foi uma piedadezinha que ele sentiu nem nada. Ele olhou para aquela mulher negra e que vivia ali naquela situação e falou: mano, as pessoas precisam saber disso, né? Então, é meio que esse meu papel. Quando não tem ninguém
para representar a comunidade negra é fazer apontamentos que negros já me ajudaram a pensar. E quando tiver pessoas negras, também deixar que elas falem, que elas sintam, que elas, enfim, que elas se coloquem no mundo, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o gênero, né, textual do livro dela, que é Diário, e aí eu pude compreender melhor a estrutura mesmo, né? Então, o Diário, ele fala sobre... É um texto informal, né? E é subjetivo, não... Tipo, pode até ter um objetivo, mas não é, tipo, concreto, assim, né? Não é, tipo, como um livro científico, né? Algo que a pessoa mesmo escreve, é arte, né? E vem de dentro. E é um gênero datado, né? Então, tipo, a pessoa põe a data, isso é característica de diário e tal. E conta o cotidiano do escritor, né? Ele tem o objetivo de guardar lembranças e desabafar. Pode registrar ideias, opiniões, sentimentos. E é sempre, na maioria das vezes, ele é narrado em primeira pessoa. E aí foi muito legal, né? Tipo, entender, porque você entendendo o gênero, você entende melhor como que a pessoa escolheu se expressar, né? E ela também faz parte de um movimento chamado Literatura Marginal, que é justamente a literatura das margens, né? Que é pessoas que são marginalizadas pela sociedade, que colocam a sua voz através da literatura. Então é muito legal. Poesia marginal é muito legal. Eu convido vocês a pesquisarem a respeito, né? E aí ela é lida em vários cantos do mundo hoje, né? Mas ela não é tão conhecida assim no Brasil. Bom, uma coisa que eu anotei aqui que eu achei super legal, porque eu fiz a matéria de altas habilidades juntos, né? Aquele primeiro trabalho que eu apresentei para vocês de Santa Dulce, né? E esse jornalista que eu comentei, ele pode ser considerado o encontro na vida da Maria Carolina de Jesus que potencializou ela. Lembra que eu falei sobre o acaso? Então tem uma autora que chama Genter, que ela vai falar que todas as pessoas que têm altas habilidades, elas têm um encontro que potencializa ou não, né? Mas assim, que faz vir para fora que é reconhecida, assim, altas habilidades, né? E faz muito sentido, assim, né? Dentro da história da Maria Carolina de Jesus, esse jornalista ser esse senhor do encontro, assim, o acaso dela. Bom, aí eu expliquei um pouquinho sobre isso, né? E antes também eu pesquisei, porque o meu professor sugeriu alguns vídeos, né? E ele sugeriu um vídeo da Chimamanda, que é outra escritora, acho que ela é nigeriana, falando sobre a voz da pessoa negra, né? Na arte. E ela estava contando, né, que para ela foi muito difícil crescer dentro de uma cultura. Eu não lembro se ela morou na América, ela era da Nigéria e veio, né, tipo, pra América do Norte, alguma coisa assim. Mas eu sei que ela cresceu em um lugar que não tinha muitos conteúdos africanos, né? E não dizia muito da identidade dela. E ela falava que foi muito difícil para ela isso. E que o mundo visto pelos brancos é diferente do mundo visto pelos negros, como é diferente do mundo visto, sei lá, por outras culturas e tudo mais. Não muito pela cor de pele, né? Mas pela cultura, né? E ela não teve isso durante a vida, então ela... Por que que ela traz isso nesse vídeo, né? Ela chama de... É muito ideológico, né? Como você é criado. Porque ela chama atenção que é necessário que existam pessoas pretas e que queiram... Que tenham esse espaço, né? Que esse espaço não existe ainda tanto assim como deveria existir, porque existem muitas pessoas negras e, tipo, não tem tantas pessoas negras na literatura e em outros aspectos, né? Ela pega a literatura, mas enfim. E aí, eu achei muito legal que ela colocou isso em xeque, assim, e que Maria Carolina de Jesus conseguiu encontrar esse espaço, né? Morando numa favela e tendo a vida que ela tinha.
E aí vai falar assim, por que quarto de despejo? Porque tinha um contexto político na época que era o de modernização e limpeza da cidade, né? Então tinha um cortiço no centro da cidade, acho que era no Rio de Janeiro, e o presidente era o Juscelino Kubitschek. Ele queria modernizar o Brasil, oh my god, vamos fazer tudo ficar lindo, maravilhoso. E aí ele queria imitar a Europa e tudo mais, né? E aí teve um processo de limpeza que eles pediu para que tirasse o cortiço. Eu não sei muita história, gente, mas foi mais ou menos isso. E essas pessoas que moravam no cortiço, tipo, ficaram literalmente à margem da sociedade, né? E aí essa autora vai falar assim que ela sentia que ela era o quarto de despejo, que ela foi despejada, assim, que a favela era o lixo e que, como se fosse um castelo, como se existisse um castelo, e eles fossem a parte do despejo, era um quarto onde ficavam despejados. E isso era a favela. E que a parte mais rica, elite, era o próprio castelo, né? Eu vou ler até um trechinho que eu achei muito legal. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com os seus lustres de cristais, seus tapetes e seus veludos. Tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. E aí é muito profundo e é muito denso, né? Você fala, caramba, o que ela viveu, né? E isso é muito do livro, assim, não só pelo título, é um título maravilhoso que combina muito, que faz muito sentido dentro da obra. A obra faz muito sentido com o título. Por quê? Porque a Maria Carolina de Jesus, ela falava muito em metáforas. Então, tudo era metáfora para ela. E ela é muito poeta, sabe? E ela é muito crítica, muito incrível isso. E você vai vendo as realidades, é um livro assim, que você tem que estar pronto para ser impactado, sabe? Porque ela vai trazendo umas coisas que são muito cotidianas para ela, que para você não é cotidiano. Eu lembro que eu chorei loucamente enquanto eu lia o livro, porque eu falava, gente, não é possível que uma pessoa vive assim, sabe? Aí eu destaquei algumas questões que ela traz no livro, né? Ela fala muito sobre fome, e a fome ela aparece como uma protagonista, sabe? Ela tem uma cor própria, que é o amarelo e tudo mais. Ela é muito presente. Ela fala muito sobre o sono e o cansaço, porque toda vez que ela senta para escrever é para espantar alguma coisa, né? Ou ela tá com fome, ou ela tá com sono, ou ela tá cansada, ela precisa esparecer e contar para alguém o que aconteceu no dia dela. E ela fala muito desse trabalho insalubre dela, que tem dia que ela tipo, trabalha muitas horas e não tem ânimo pra nada e tudo mais. E ela é muito autoperceptiva com ela mesma, né? Tipo, pra uma pessoa que nunca estudou e nunca teve contato, por exemplo, com psicologia, né? Que eu sou da psicologia. E ela tem uma autopercepção muito boa. Ela fala, eu tô sentindo isso hoje, mas eu posso resolver esse problema dessa forma, eu posso resolver daquela forma. Ela entende o que ela sente, o que ela pensa, e ela entende, por exemplo, que quando alguém briga com ela lá fora, não é porque a pessoa é malvada, mas é porque eles estão todos numa situação miserável e horrível e péssima. E muito pesado isso, né? Eu acho muito bonito, muito sensível da parte dela. E também a questão de como que ela entende que a situação que ela vive constrói quem ela é e a identidade dela. E ela vai desenvolvendo quem ela é, né? Ela vai identificando coisas que definem ela e coisas que não definem ela, né? E que essa identidade, ela vem de uma realidade imposta. Ela fala muito sobre desigualdade, né? Diferença social. Mas ela é muito humana em tudo, assim, ela tem uma sensibilidade fantástica. Ela relata muito no livro também racismo, né, que eu acho que é por isso que estava na nossa bibliografia também, além da voz, mas ela conta situações racistas, e é muito interessante, né, a gente refletir disso. Tem uma parte que ela fala que, como é que era? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas ela conta de tipo assim,
que ela queria ser branca porque os brancos eram mais privilegiados e tudo mais, e, e os negros não. E também fala muito sobre opressão de gênero, né? Tem uma parte que ela fala que ela queria ser um homem também. Ela sempre quer ser as coisas que são melhores na sociedade, né? Tipo, que são mais bem vistas, assim. E que uma vez a mãe dela falou pra ela que se ela passasse debaixo do arco-íris, chegasse no final do arco-íris, ela podia ter um desejo, alguma coisa assim, né? E ela fala que o desejo dela era ser um homem. E é muito pesado. Tipo, nossa, dá até um negócio assim, só de pensar que alguém viveu isso, que alguém pensou isso, que alguém sentiu isso. E que ela representa um povo, né? E então ela fala bastante sobre opressão de gênero também. Inclusive abuso, né, moral dos caras da favela com relação às mulheres e tal. E E aí uma coisa que me chama muita atenção também é que ela, no final da vida dela, quando a obra dela foi lançada e tudo mais, ela não conseguiu, tipo, sair da pobreza. Ela saiu da favela, mas ela nunca saiu da pobreza e nunca teve o reconhecimento merecido em vida. E ela morreu em agosto de 77. Uma coisa legal também, a relação dela com os filhos, né? Que ela sempre, tipo, prezava muito. Parece que os filhos davam uma motivação de existência pra ela, né? É muito bonito isso. E ela tinha 3. Ela não tinha marido e depois, em dados momentos livres, ela também se envolve com algumas pessoas. Interessante também ver esse lado, assim, mulher dela, sabe? E ela se fazia. É muito legal também como ela lida com a opressão de gênero e com o racismo também, mas mais com a opressão de gênero. Ela se fazia desentendida. Às vezes um cara vinha falar alguma coisa pra ela e ela, tipo, fingia que ela não entendia, sabe? Dando a entender alguma coisa, e ela, ai, não, nada a ver. E aí tem até uma parte que os filhos dela começam a ter esse tipo de mentalidade, e aí ela começa a ficar muito revoltada, sabe? Tipo, nossa, como eu posso evitar que os meus filhos tenham esse tipo de mentalidade, né? Enfim. E aí, pra concluir, né, eu falei um pouquinho sobre como que me chamava a atenção o fato do seminário chamar Línguas e Afetos Negros, né? E aí eu retomei um pouquinho de Saussure, não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem que eu fale sobre Saussure, eu amo Saussure. Quando eu fizer letras, eu vou fazer muitas coisas de Saussure aqui. Mas para ele, a linguagem ela é composta por fala e língua, né? E a fala é uma produção individual e a língua é uma produção coletiva. E o afeto na psicologia é a capacidade do ser humano de expressar as emoções e os desejos. Então, para mim fez muito sentido esse nome do seminário, né? Porque a Maria Carolina de Jesus, contando a história dela, que é uma fala individual, ela conseguiu representar um povo, né? Ser a língua de um povo. Eu fiz uma coisa bem metafórica com Saussure, né? Não é muito isso que ele quer dizer, mas ela conseguiu representar a fala de um povo, né? E que essa obra dela é cheia de afetos, que representam os afetos do povo negro, né? E aí eu falei um pouco sobre a importância de conhecer a história negra na educação, a história da África que a gente estudou, e também as histórias das pessoas negras. Porque a gente precisa treinar essa habilidade, essa sensibilidade, né? De entender a cultura dos outros, não só dos povos negros, mas a gente tá falando dos negros. E uma coisa que ajuda a gente a treinar a sensibilidade é a arte. Então, entrar em contato com relatos que são, tipo, literatura, né? Considerada literatura agora, como a história da Maria Carolina de Jesus. É uma coisa da hora pra gente se sensibilizar. E por que é importante a gente se sensibilizar como professor? Porque sensibilização, conhecer o outro, gera empatia, a gente. Nossa, poxa, a pessoa viveu isso, né? Então, caramba, eu preciso viver, eu preciso prestar atenção mais nisso, né? E aí eu falei que é isso que dá, isso que a gente precisa ir fazendo, esses pequenos passos que a gente precisa ir dando, né? Pra desconstruir o racismo estrutural da nossa sociedade, porque o racismo, ele tá, por exemplo, ele tá na língua, né? Então, tipo, é algo que já tá enraizado.
E por isso que a gente acha que a gente não é racista, mas a gente é. Por isso que todo branco é racista, né? Porque é algo que já tá posto e a gente vê como normal. E não é normal se a gente for parar pra pensar, né? E até puxando pro lado da religião, que esse canal é falando de religião, né? Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela sempre vem na realidade do povo. Então, por exemplo, na Nossa Senhora Aparecida, brasileira, ela é negra. Nossa Senhora de Guadalupe, ela é indígena. Ela aparece na pele do povo. Então, isso me chama muito, muita atenção. Como que a gente precisa ser empático, estar na pele do outro, né? Para acolher o... Entendo o que eu vou falar. O menor no sentido de minoria, né? O que não tem lugar na sociedade, para que ele tenha lugar e dignidade como a gente. Que tem um lugar maior só pela cor de pele, sabe? E, enfim. E foi isso, assim. E eu fiquei muito emocionada. E eu disse que eu precisava não me acostumar mais com essas realidades e não neutralizar mais o que me era apresentado, né? E quebrar esse abismo. E aí é tão bonitinho. Olha que lindo essa citação que ela fala em determinado momento. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Então, tipo assim, no meio de tanta coisa que ela vivia, ela ainda conseguia ter esse tipo de pensamento, né? Isso me lembra até um filme chamado Questão de Tempo, que é um dos meus filmes preferidos da vida também, que o cara, ele viaja muito pro passado, a família dele tem esse poder. E uma das conclusões que o filme traz, né, que faz você refletir, é que você, no final, ele, tipo, não precisa ficar voltando no tempo. Ele entende que é um poder meio inútil, porque se você vive a sua vida direito, uma vez só, tá ótimo viver uma vez só, sabe? E é linda essa conclusão, não é? E aí ele não volta mais no tempo, ele só vive com toda vontade. A gente não tem a opção de voltar no tempo, então ou a gente vive direito ou a gente não vive direito. E é isso. E, enfim, muita gratidão por ter lido esse livro. Ó, tem umas outras citações aqui, vou ler algumas pra vocês. Quando eu fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias escrevo. Sento no quintal e escrevo. Deixa eu ver outra. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. O Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome. A fome também é professora. Outra. O negro, tu, é o negro mais ou menos. O negro turututu é o que não vale nada. E o negro sim é o senhor da alta sociedade. Deixa eu ver outra aqui. Aquela parte que eu falei do virar homem, né? Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes masculinos como defensores da pátria, então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciado, igual dos políticos distantes do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estão sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe: o arco-íris foge de mim. Ai, tem pessoas que, quando me veem passar, saem da janela ou fecham as portas. Esses gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Eu amo. Eu estou tão acostumada com as latas de lixo que já não sei o que se passa perto delas e ver o que tem dentro. É isso, gente. Gratidão por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe com quem vai gostar de ver esse vídeo. E espero trazer outros trabalhos que eu apresentei na faculdade para vocês. Beijos! Até o próximo vídeo.